culpa, muitas vezes, não é nossa do desistir. Pode ser, às vezes, porque eu não tô levando a sério, N motivos, né? Qualquer escolha que você faz na vida, galera, não é uma escolha banal, não é uma coisa assim, foi aqui agora. Tem toda uma carga emocional, uma carga de traumas, uma carga de verdades que foram ditas para você quando você era criança. E isso vai refletir nas suas escolhas hoje. Então, por que eu estou contando um pouquinho da minha história? Porque eu nasci de um lugar de muita disciplina. Né? A minha mãe era professora de matemática, meus pais eles trabalham com exatas, meu pai era engenheiro, ele é engenheiro. Então, assim, sempre teve muita disciplina ali na família. E eu sempre encarei o esporte como um lugar onde eu conseguia ser eu mesma, eu sempre fui muito tímida, e eu encontrei a prática corporal um lugar onde eu exercitava a minha individualidade. Hoje eu entendo que o balé foi algo muito, muito importante na minha vida, porque eu era uma menina muito tímida, e quando eu sentir estar dentro de mim, dentro de uma aula de balé, que isso era um mundo que só eu conseguia acessar, eu me sentia segura dentro de mim, foi aí que eu comecei a sentir um gosto pelas práticas corporais. E a gente não aprende a gostar de prática corporal por causa disso, né? A gente aprende a gostar ou tenta gostar de uma prática corporal porque ela faz bem para a saúde, porque ela te deixa com a bunda dura, porque você tem que fazer. Então fica numa obrigação, fica num lugar assim, uma relação não muito legal. E quando eu me encontrei na dança, é uma história até que eu contei pro meu filho mais velho, de 25 anos, ele dava risada. Ele falou, como assim? Você sente o cheiro do piso de madeira? Que estranho que é isso. Porque eu estava descrevendo para ele a primeira aula que eu entrei numa sala de balé. Eu tô falando, eu tenho quase 50 anos. Então eu tô falando há mais de 40 anos. Então imagina, 40 anos atrás, como era uma sala de balé, né? Era uma sala de madeira maciça, o piso, pelo menos onde eu entrei, e tinha aquele cheiro do breu. O breu, para quem não sabe, é um pozinho amarelo que a gente usa na sapatilha de dança para a gente não escorregar. E eu lembro que foi assustador, assim, assustadoramente maravilhoso a minha primeira aula de balé. Eu lembro que eu estava ali e eu tinha 4 anos, gente, eu lembro. E a professora chegou no final da aula, ela colocava uma coisa assim em cima assim do espelho e a gente colocava a mãozinha para trás e a gente tinha que virar olhando, né, que era um exercício de cabeça e virar e voltar. E foi a primeira vez que me guiaram em trazer uma técnica para eu fazer um giro. Então, assim, a criança ela tem um aprendizado naif. O que é naif? Isso é um termo que não sou eu que uso, que uso pela primeira vez. É o Dr. Erickson, foi um grande estudioso de comportamento e de performance. Ele descobriu qual é o segredo da gente ser um talento na vida. Né? Então, e uma das coisas que ele fala é que a gente primeiro aprende a aprender qualquer coisa na vida, andar, correr, falar, de um jeito naif. O naif também tem um sentido de ingênuo. Mas o que ele quis falar? Que é na intuição, na repetição. Você repetir várias vezes alguma coisa. Fala mamãe, você fala mamãe. Então, na dança, no balé clássico, eu tive uma professora muito boa, que ela me mostrou que existia um outro tipo de aprender, que é a prática com propósito. Hoje eu estou trazendo esses termos científicos para vocês, mas eu senti quando eu tinha 4 anos esse lugar. E o que é a prática com propósito? É essa prática que tem técnica. Então, minha professora falava, abaixa os ombrinhos, mãozinha para trás. Ela não falava buchinho, mas segura o buchinho, né? A bailarina já aprende a segurar o buchinho. E o giro, você não pode tirar os olhos dali da caixinha. E quando você gira, o seu corpo, o seu ombro tem que chegar junto. Estão vendo essa descrição que eu estou dando? Desse simples movimento, que foi o primeiro movimento que mudou a minha vida. Esse movimento mudou a minha vida no balé. Eu olhar e ter que virar minha cabeça antes e chegar. E esse movimento é o movimento no balé que ensina depois você fazer pirueta. E começa pequeno, fazendo essa brincadeira com a criança. E nesse lugar foi um grande marco da minha vida. Eu tinha só 4 anos. Você com certeza teve grandes marcos na sua vida,
nesse período do 0 até os 7 anos. Porque é o ser humano. Esses 7 primeiros anos da sua vida, você que é mãe, você que é pai, dê muita atenção para o seu filho nessa idade. Todas as idades, mas essa, ele vai estar tendo percepções delicadas, texturas da vida, que ele vai carregar para a vida toda. A gente tem texturas na vida. Bora poetizar sobre tudo isso, né? A vida, ela é linda, ela tem textura. E essa textura que eu senti que existia uma técnica, eu fico até emocionada de contar isso para vocês. Esse movimento, eu tive assim uma explosão nuclear na minha mente. Eu tinha 4 anos. E assim, eu sei que que eu tinha 4 anos porque minha irmã tinha nascido e minha mãe não estava dando conta de criar 2 meninas, um bebezinho, mas eu, mega hiperativa, meu apelido era Formiguinha Atômica, e ela me colocou no balé. Eu lembro que ela botava minha irmãzinha lá no carro e me levava para o balé 9 horas da manhã. E a primeira vez que eu entrei nessa sala de balé e eu fiz isso, eu percebi que era muito gostoso aprender algo. Era um prazer você conseguir fazer essas pequenas pecinhas do girar. E no final da aula, por que eu lembro disso? Eu estou contando para vocês. Porque eu fiquei muito orgulhosa em aprender a fazer esse giro. E nesse aprendizado, a minha professora, de alguma forma, ela conseguiu comunicar que de eu conseguir fazer esse giro, eu já era uma bailarina. Já começando a fazer isso, toda bailarina, ela tem o grande sonho de fazer os fouettés. Eu nem sei mais fazer fouetté, gente, eu nem sei mais fazer. Toda bailarina, mas ela conseguiu me convencer que fazer esse exercício aqui já me tornava uma bailarina e que eu ia com certeza conseguir fazer e me tornar uma grande bailarina. E esse lugar de se apaixonar pelo processo, eu acredito que é o que mais falta na maioria das pessoas aqui, e é por isso que a gente desiste da gente em tudo na vida.